Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Que essa graça vinda de Jesus venha abundar o seu ser e abençoar você e sua família, trazendo as provisões dos céus para a sua vida. Neste dia tão importante em que comemoramos o sacrifício de Cristo, a Páscoa, um assunto que não é só do Novo Testamento, um assunto que não é apenas dos dias de hoje, mas lá no Velho Testamento, lá quando Deus iria retirar o povo do Egito, no capítulo 12, verso 21 ao verso 23, Moisés, inspirado por Deus, após ouvir a palavra de Deus, ele ordena às famílias a que elas matassem um cordeiro e comesse esse cordeiro com ervas amargas, ali a primeira Páscoa, já apontando para o sacrifício de Cristo lá na frente, lá na cruz do Calvário. E claro, neste dia tão importante, falando sobre a ressurreição de Cristo, se não houvesse ressurreição, toda a nossa fé seria vã. A ressurreição de Cristo traz vida para o Evangelho, traz vida para a nossa vida. E eu quero falar para você neste momento tão importante, neste dia tão solene diante de Deus, a ressurreição de Cristo. Eu quero falar para você a respeito dos 7 propósitos do sacrifício do Cordeiro Pascual. Havia propósitos de Deus para sacrificar aquele Cordeiro, que seria para a nossa remissão, que seria para a nossa salvação. Eu quero tomar por base o livro de Isaías, capítulo de número 53, verso de número 6 e 7, que diz assim a palavra de Deus: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, ele não abriu a sua boca. E eu quero transmitir a você esses propósitos, 7 propósitos do sacrifício pascual de Cristo. Primeiro propósito registrado na Bíblia Sagrada desse sacrifício pascual: Cristo morreu para nos redimir da maldição da lei. No livro, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3 e verso de número 13, Paulo escreve e diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ainda na carta aos Gálatas, no capítulo 4, verso 5, Paulo ainda escreve dizendo: para nos resgatar, nós que vivíamos debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Segundo propósito do sacrifício pascual de Cristo na cruz do Calvário: Cristo morreu para cumprir o desejo de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceiro propósito do sacrifício pascual de Cristo: Cristo morreu para nos livrar do poder do pecado,
da maldição do pecado. Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23 e verso 24, e diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No verso 24, Paulo continua dizendo: mas são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Que coisa poderosa! Paulo escreve ainda aos Romanos, capítulo 6, verso 23, e diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo ainda escreve aos Efésios, no capítulo 1 e versículo de número 7, e ele diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Como a palavra de Deus é rica e poderosa. Até na hora de morrer, Jesus tinha propósitos profundos para com a minha vida e para com a sua vida. Como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso. Quarto propósito do sacrifício do Cordeiro Pascual na cruz do Calvário: Cristo morreu para reconciliar o homem com Deus. Na carta aos Colossenses, capítulo 1 e verso 20, o apóstolo Paulo escreve e diz assim: e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, o sangue da sua cruz, por ele reconciliou consigo mesmo todo o homem. Paulo escreve ainda aos Efésios, no capítulo de número 2, verso 13, e diz assim: mas em Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto de Deus. É Jesus nos reconciliando com o nosso Criador. O quinto propósito do sacrifício pascual do Cordeiro: Cristo morreu para que vivêssemos para Ele. Ele morreu para que a nossa vida agora fosse para Ele. Glórias a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 15, diz assim: ele morreu para que com ele vivêssemos, não mais vivêssemos para nós mesmos, mas para Cristo Jesus. Aleluia. O sexto propósito do sacrifício do Cordeiro Pascual na cruz do Calvário: Cristo morreu para que vivamos com Ele. O quinto propósito é para que vivêssemos com Ele. Agora, o sexto propósito é para que venhamos a vivermos para sempre com Ele, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O quinto propósito é para vivermos aqui com Ele, e o sexto é para vivermos eternamente com o Senhor. Cristo morreu no sexto propósito para vivermos com Ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. João, Evangelho de João, capítulo de número 17, verso 24, Jesus está aqui nesse texto fazendo uma oração sacerdotal, e ele diz assim: Pai, quero que onde eu estiver, eles, aqueles que tu me deste, estejam também comigo, para que vejam a minha glória, a glória que tu me deste. Aleluia. Um dos propósitos da morte de Cristo, primeiro, o propósito quinto, como disse, é para que aqui vivêssemos com Ele, mas o sexto propósito é para que no céu estejamos para sempre
com o Senhor Jesus Cristo, e essa é a maior esperança do cristão. Sétimo e último propósito do sacrifício pascual do Cordeiro: Cristo morreu para que fôssemos por Ele santificados. João, Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, ainda na oração sacerdotal, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No Salmo de número 119, verso de número 105, o salmista escreve, inspirado por Deus, e diz para nós: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 7 propósitos do porquê Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, neste dia tão importante em que comemoramos a Páscoa, o sacrifício do Cordeiro Pascual pela nossa vida. Mas é importante frisarmos: Ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. A ressurreição de Jesus traz vida, e vida com abundância sobre a nossa fé. Continue crendo, continue buscando. Você é a ovelha de Cristo, seu nome está escrito no livro da vida. E eu quero, com esta breve palavra, trazendo a você esses 7 propósitos da morte do Cordeiro Pascual sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nação do Brasil, sobre a terra. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a Deus pela sua vida, quero clamar ao Senhor por você, porque Jesus não morreu em vão, a sua fé é viva. Você crê no Senhor Jesus, por isso o seu nome está escrito no livro da vida. Vamos valorizar esse sacrifício todos os dias. Vamos viver esta Páscoa todos os dias, crendo no Senhor, buscando a presença de Deus sobre a nossa vida. Eu quero nesse instante realizar sobre você a oração da fé, buscando a Deus por você. Quem sabe eu esteja ministrando a alguém que está doente, alguém que está angustiado, alguém que está triste, alguém que contraiu o vírus do coronavírus e que no sangue de Jesus, no nome de Jesus, há poder para lhe curar desta enfermidade. Eu quero orar nesse instante, realizar a oração da fé pela sua vida. Se você puder, ore comigo nesse instante. Paizinho celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, quero pôr na tua presença, Senhor, este vaso, esta ovelha, este escolhido, Senhor, que está do outro lado, Senhor, assistindo este vídeo, ouvindo esta mensagem. Paizinho, em nome de Jesus, entra nas necessidades desta vida, entra nas lutas desta vida, entra nas angústias desta vida agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, derrama da tua alegria sobre esta pessoa, tira a tristeza, tira a angústia, tira a depressão agora, e vai estabelecendo, Espírito Santo, a tua alegria, a tua presença sobre esta vida. Portanto, é no nome de Jesus que eu ministro a cura sobre você agora, é no nome de Jesus que eu repreendo toda enfermidade, toda doença, ordeno que saia desta vida agora. Receba cura, receba vitória, receba a provisão de Deus sobre o seu lar, sobre a sua família agora, no nome do Senhor Jesus. Que a graça de Cristo, o poder de Deus e a unção do Espírito Santo possa abençoar poderosamente você.